2 Coríntios 1, versículo 20. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, olha lá, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o quê? O sim. Porquanto também por ele é o quê? É o amém. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Vou repetir. Por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Ou seja, o sim já está com quem? Com Deus. Você sabe quantas promessas tem ali? Para cada um de nós, mais de 8.000. E ele diz que para todas as promessas dele, já tem o quê? O sim. Com ele está o sim. E ainda diz que dele também é o quê? O amém. O que significa o amém? A última palavra. A última palavra é dele. É ele quem determina como vai ser. O homem pode fazer planos, diz a Bíblia, mas a resposta certa vem da parte de quem? Vem da parte de Deus. Sem ele, nós não podemos nada. A última palavra é dele. Por isso, que não importa como está ou como esteja a situação, se disseram para você que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução, a palavra dele diz que dele é o sim. Com ele está o sim e dele é o amém. O que o médico determinou, e a gente não tem nada contra a medicina, o que o médico disse, mas acima da medicina está o poder de quem? Está o poder de Deus. Quantas pessoas em estado terminal que invocaram a esse Deus e foram por ele atendidas? Quantos que não acreditavam mais nela, e porque ela clamou a esse Deus, ela saiu do pó, ela saiu da lama. A Bíblia diz que ele tira do pó o desvalido e do monturo o necessitado, e o faz assentar à mesa com os príncipes. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, pessoal: quanto mais difícil, para Deus melhor. Porque é aí que o nome dele vai ser glorificado. Assim como o nosso Deus não é natural, ele não vai fazer coisas naturais na sua vida, porque coisas naturais acontecem naturalmente. Quem me entende? Coisas naturais acontecem naturalmente. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Você vê as referências dele? Só coisas ruins. Cego, mendigo, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele ouviu falar que quem ia passar por ali? Jesus ia passar ali. Aí diz assim: ouvindo que era Jesus o Nazareno, fez o que, pessoal? Pôs-se a clamar. Olha aí, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, cada vez, fazia o quê? Está vendo aí? Gritava mais. Ou seja, ninguém dava nada por aquela pessoa. Ele estava ali desprezado. Ele era o último de todas as criaturas. Tinha uma multidão seguindo Jesus.
Acredito também que no meio desta multidão, vários cegos como ele, numa situação até pior do que a dele, só que ele fez algo que ninguém havia feito. Quando ele ouviu que a oportunidade dele mudar aquela situação tinha chegado, ele agarrou aquela oportunidade. Ele disse: hoje é o meu dia. Hoje é o dia que o meu sofrimento vai acabar. Porque se realmente esse aí que está passando, Jesus, faz o que todos estão dizendo que ele tem feito, então vai acontecer na minha vida também. Sabe o que eu entendo com isso? Que ele não queria mais ficar ouvindo o que aconteceu na vida dos outros. Que ele queria agora que acontecesse na vida dele. Ele não queria mais ficar na plateia, vendo as pessoas, sabe, assistindo as pessoas contarem testemunhos de cura, de milagre, de transformação, de mudança de vida, e ele ainda naquela situação. Mas o que ele fez? Ele tomou uma atitude de fé. Ele deu um passo de fé. Ele não aceitou que Jesus passasse sem que ele fosse atendido. Nasceu dentro dele, meu amigo. Nasceu dentro dele o desejo de mudar aquela situação. E ele sabia que dependia de quem? Que dependia dele. Por isso ele começou a clamar. E você viu que nós lemos aqui? Muitos diziam para ele que se calasse. Olha lá, no versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez fazia o quê? Gritava mais. Existem pessoas que elas querem convencer você que o sofrimento é uma coisa normal. Que quer que você sofra calada. Quer saber? Tem muita mãe sofrendo calada. Tem muita esposa sofrendo calada. Tem muitas jovens sofrendo caladas. Pessoas com a vida do avesso, sofrendo caladas. As pessoas querem convencer aqueles que não creem em Deus, no poder de Deus, que o sofrimento é um karma. É um karma. Não, isso é a tua cruz que você tem que carregar. Isso aí é o teu destino. Mas para os que creem no poder de Deus, não existe destino traçado. Nós fazemos o nosso destino por causa da nossa fé. Se eu ficar parado a me lamentar, a murmurar, a reclamar, não vai mudar nada na minha vida. O mal quer que você sofra calada, mulher, que você aceite a situação do jeito que está. Você sabe o que é pior do que estar sofrendo muito? É a pessoa já ter aceitado o sofrimento como parte da vida dela. Ela estar sofrendo muito ainda não é tão doloroso como ela ter aceitado aquele sofrimento como sendo parte da vida dela. É assim mesmo. Fazer o quê? É isto que a vida reservou para mim. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Fala aí. Que é? Então, para que Deus me daria a fé? Só para dizer que eu tenho fé? Fé em quê? A fé, pessoal, não é para... Eu já disse aqui, olha só. A fé, Deus não deu a fé para tornar as coisas fáceis. Mas Deus nos deu a fé para tornar as coisas possíveis. Porque às vezes a pessoa diz assim: puxa, eu tenho fé em Deus, mas as coisas são tão difíceis para mim, pastor. Eu vejo lá o fulano, a fulana que vive tudo torto, tudo errado, enganando um, enganando o outro. Parece que dá tudo certo para ele. Por que para mim, para eu poder dar certo na vida, eu tenho que fazer tudo certinho, eu tenho que andar na linha? Se eu conheço uma porção de gente que vive, sabe, pastor, de ré.
e está se dando bem. Por que as coisas não são mais fáceis? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A fé não é para facilitar as coisas. A fé é para torná-las possíveis. Quem entendeu isso? Repete, aí grava. Fala assim, a fé não facilita as coisas. A fé torna-as possíveis. Foi fácil para ele? Claro que não. Porque humanamente falando, vamos agir agora um pouquinho pela emoção, pelo coração. O rapaz estava ali, cego, mendigo, pedindo esmola. Não era para as pessoas se compadecer dele. Não era justo, não seria o ideal. Todo mundo fala assim, abre aí. Espera aí, dá um tempo aí. Tem um rapaz ali, ó, precisando mais que a gente. Isso seria o justo no meio daquela multidão que se acredita que estava ali com boas intenções, porque estava seguindo quem? Estava seguindo Jesus. Mas não, meu amigo, minha amiga, não é porque a senhora está aqui, porque o Senhor está aqui, que as coisas vão se tornar fáceis, mas vão se tornar possíveis. Por causa do quê? Da fé no poder da palavra de Deus. Diga amém. Quem está entendendo até aqui? Não foi fácil para ele. Aliás, o que já era difícil, as pessoas quiseram dificultar ainda mais, dizendo, rapaz, fica quieto aí, rapaz. Fica quieto. Você acha mesmo que Jesus vai parar para te atender? Ah, peraí, né? Mas logo você tem o que para oferecer para ele? Olha a sua situação. Quer dizer, você vai encontrar ao seu redor, pessoal, pessoas que você esperava que impulsionasse você, que lhe desse um apoio, que lhe desse um empurrãozinho. Pode até dar um empurrãozinho, para onde? Mas aqui em Blumenau não tem ninguém assim, diga graças a Deus. Será que tem? Você pode até encontrar pessoas que vão dificultar ainda mais as coisas para você. Não tem problema. Se você estiver determinado, se você estiver decidido, ninguém vai poder frustrar os planos de Deus na sua vida. Quem toma posse? Ninguém. Se você estiver decidido, ele estava determinado, porque quanto mais as pessoas diziam para ele se calar, mais ele clamava. É o problema que vem para tentar te parar. É o problema que vem para tentar te desanimar. É o problema que vem para fazer você se frustrar. E olha que quando você espera muito pelos outros, normalmente, você vive frustrado. Quem já se frustrou muito com pessoas já? Pois é. Mas por que você se frustrou com ela? Porque você estava esperando alguma coisa dela. E é normal, é natural. O cego estava ali, ele não estava esperando por ninguém, ele sabia que se ele bobeasse, ele seria até atropelado. Ele seria pisoteado. Mas ele queria um milagre. Ele queria uma vida nova. Ele queria ser feliz. Ele queria sair daquela situação, daquele estado deplorável, sabe, que ele estava vivendo. Por isso, meu amigo, minha amiga, que ele não desistiu. Ele tinha todas as razões para cavar um buraco e fazer o quê? E entrar dentro dele. Você já pensou em fazer isso também? Você já pensou, se fosse possível, pastor, eu cavava, entrava dentro, esquecia que eu existia. Mas fugir não é a solução. Olha o que aconteceu para a gente finalizar. Versículo 48 ainda. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui é forte, hein? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, agora, né? Agora, tá vendo aí? Os mesmos que disseram para ele se calar, disseram o que agora? Tem bom ânimo, levanta-te. Ele
te chama. Você percebe como as pessoas são inconstantes? Como você não pode depender da opinião dos outros para você mudar a sua história de vida? Quanto você precisa ser uma pessoa decidida naquilo que você quer? Você vê que eles mudaram rapidinho. Na cabeça deles, para o ceguinho, para o mendigo, para o rapaz, não tinha mais solução. Mas ele continuou, ele insistiu, ele perseverou. Aí a Bíblia diz que Jesus para. Jesus parou, ou seja, para tudo. Parou tudo. Porque tinha alguém ali, clamando a ele, com toda a sua fé. Se é Ele que rege todo o universo, se é Ele que sustenta todo esse universo, então quando Ele parou, o que aconteceu? Tudo parou. Tudo parou, por causa da decisão que aquele rapaz tomou, de dizer consigo mesmo: eu não aceito mais sofrer, eu não vou mais viver nessa humilhação que eu estou vivendo. Ninguém vai fazer nada por mim, não tem problema, eu faço. Ele começou a clamar, eu acredito, senão Jesus não teria parado, de uma forma que nenhuma daquelas pessoas estava fazendo. Jesus parou e mandou trazer o rapaz, traz ele, chama ele lá, chama ele. E aí o pessoal chegou e disse: tem bom ânimo, mas alguns minutos atrás estava dizendo o que para ele? Fica caladinho. Aceita que dói menos. Quem já ouviu isso já? Aqui, ó. Que você tem que aceitar essa situação aí. Esse problema, essa dor. Você não pode aceitar isso, a não ser que esteja bom, confortável. Porque se não estiver, você pode sair dela, dar a volta por cima e ser feliz. Diga graças a Deus. Os mesmos que diziam para o cego: aceita que dói menos, quando Jesus parou e resolveu atendê-lo, chegaram: agora, levanta, tem bom ânimo, vai lá, ele está te chamando. E tem pessoas que elas não fazem absolutamente nada se não pedir opinião de alguém. Ela não tem decisão própria. Não tem decisão própria. Ela fica esperando alguém pegar pela mão e arrastá-la. Fica esperando se entregar, esperando para se resolver com Deus. Se fulana for, eu vou. Se fulano fizer, eu faço. E se não fizer? Não dependa do teu marido para você buscar a Deus, porque ele não vai poder te salvar. Não dependa da tua esposa para você se unir com Deus, porque ela não vai te salvar. Não fique esperando pelos seus pais. Meu pai não falou nada, minha mãe não disse nada, mas Deus está dizendo. Amém, pessoal? Aí Jesus chegou para ele e diz assim, ó que legal. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Mas que pergunta, né, pessoal? Cá entre nós, será que ele queria ser uma esmola? Será que ele queria enxergar? Por que Jesus perguntou? Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Mas por que perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Porque queria ouvir. Quando você fala, você expressa que você crê naquilo que está pedindo ou determinando para a sua vida. A palavra tem um poder extraordinário. Mestre, ele disse, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai. Porque o que, igreja? A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Isso aqui, essa parte que eu gosto. O que aconteceu? Seguia a Jesus estrada fora. Ele não foi ingrato. Ele não botou o milagre, debaixo do braço e foi embora. Ele recebeu o milagre, aquilo que ele necessitava naquele momento. Mas ele sabia que a vida dele não se resumia apenas em voltar a enxergar.
que ele precisava, a partir dali, permanecer na presença de Deus.